Por semiótico, Riccardo Serrado, investigador da filosofia da mente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Jacopo. Hoje falamos do talento e do gênio. Quais são algumas considerações de narrativas sobre essas temáticas e por que podemos importante considerá-la uma temática da propriocepção? Olá, Jacopo. O talento e o gênio é um tema complexo e que já vem inquietando algumas mentes desde há muito tempo. Ainda hoje, durante o século XX, século XXI, vários cientistas, filósofos, teóricos tentam perceber o que é isso de gênio, talento. Porque é que há atletas que têm talento, têm mais talento, porque é que alguns têm sucesso, porque é que alguns são mais vencedores, marcam mais golos, fazem mais dribles, ganham mais taças, mais corridas, e outros não. E porque é que alguns nem sequer conseguem chegar a um nível profissional, porque é que alguns ficam pelo nível amador. O que é que diferencia estas pessoas? Aqueles que conseguem atingir um nível máximo, medalhas olímpicas, e aqueles que não passam de um nível amador e o desporto para eles não é nada mais do que um hobby. É uma pergunta difícil e que ainda hoje a ciência não encontrou resposta. E é uma pergunta que eu me inquieta há muito tempo. E diria que no último ano desenvolvi 2 trabalhos que procuram dar resposta a esta questão. Grande parte dos estudos sobre o talento foca-se na questão cognitiva. Grande parte dos cientistas, eu diria mesmo a esmagadora maioria dos cientistas e teóricos, consideram que um talento, um jogador ou um atleta genial é aquele que decide melhor, é aquele que tem mais capacidade cognitiva, sobretudo a nível de 3 dimensões: percepção, memória e conhecimento. Ou seja, aquele jogador que tem uma melhor percepção do jogo, que tem uma maior capacidade de armazenar conhecimento na memória, e aquele que tem maior conhecimento do jogo é aquele que decide melhor. E uma pergunta sobre esse tipo de conhecimento. Também a nível de vocabulário, tem muitas teorias que pessoas e atletas que sabem mais vocabulário do seu setor se consideram como mais capazes a fazer alguns tipos de ações. Exatamente, Jacopo. Ou seja, há todo um conjunto de teorias que colocam na cognição aquilo que diferencia o talento daquilo que aquilo que diferencia os talentosos dos não talentosos. E esse é um bom exemplo. Ou seja, até existem autores que defendem que o jogador que tem maior conhecimento do vocabulário consegue ser um melhor jogador porque conhece mais do jogo do que outros. O Ericsson também. O Ericsson, por exemplo, exatamente. Ou seja, existem nomeadamente vários autores que defendem que quanto mais se treinar, quanto mais se desenvolver do ponto de vista cognitivo um atleta, do ponto de vista da percepção, da memória e do conhecimento, melhor o atleta vai ser. Ericsson, por exemplo, defende que qualquer pessoa que consiga treinar 10.000 horas ou mais de 10.000 horas conseguirá atingir o sucesso. Portanto, aqui, em suma, o que está aqui em causa há uma ênfase, há uma relevância muito grande para as questões cognitivas no âmbito de explicar aquilo que é o talento e o gênio. E, portanto, praticamente todos os autores consideram que é na percepção, na memória e no conhecimento do jogo. No seu estudo sobre esta teoria, porque temos também de considerar uma teoria diferente sobre isso, temos de considerar os estudos do Antonio Damasio também e os seus estudos de agora. Queres explicar um pouco qual é a diferença entre essa parte cognitiva, que tem também a ver com a propriocepção, e o corpo em total? Muito bem, Jacopo. Portanto, eu, como estava a dizer, é um tema que me inquieta desde sempre, desde criança, que me intriga o que é que leva aquela pessoa que está ao meu lado driblar melhor, chutar melhor, recepcionar a bola melhor, correr mais, decidir melhor, manipular objetos até melhor. Porque é que há pessoas que conseguem manipular objetos com mais jeito e graciosidade do que outras. Isso inquietou-me desde sempre. E ao longo destes estudos todos nunca encontrei uma explicação, para além da questão cognitiva. Ao ler António Damasio, ao ler outros estudos, depois de muita reflexão, escrevi um artigo sobre a hipótese do talento se fundamentar naquilo que se pode designar sensibilidade proprioceptiva. A propriocepção não é mais do que a nossa sensação ou sentimento de corpo na relação
com o objeto do meio. É nós conseguirmos colocar o nosso corpo na relação com um determinado objeto no meio. Nós, quando estamos a andar ou quando estamos a correr, temos que ter uma sensibilidade proprioceptiva para podermos fazê-lo. E para podermos fazê-lo facilmente. Vou-te dar um exemplo. Se uma pessoa não tiver sensibilidade proprioceptiva, e existe um caso conhecido de uma pessoa que, derivada de um acidente, ficou sem sensibilidade proprioceptiva, essa pessoa não se consegue praticamente mexer, a não ser que esteja a olhar para o membro. Imaginamos, esta pessoa, para levantar o braço, tem que olhar para o braço e fazer um esforço tremendo para levantá-lo. Enquanto que uma pessoa com uma propriocepção normal pode levantar o braço, pode levantar a perna, pode falar e pode fazer um conjunto de coisas. Portanto, a propriocepção é fundamental para nós automatizarmos o nosso corpo e para nós podermos agarrar, manipular objetos. Esta questão da propriocepção, de dominar os objetos, né? A interação homem-objeto é muito importante a nível de propriocepção. E podemos dizer que é uma paráfrase do talento, se quiser. E a palavra talento, muitas vezes, tem uma conotação, às vezes, disfórica, um pouco negativa. E por que nos assusta muito esta palavra? Eu tenho ideia que a ideia do talento e do gênio é uma palavra assustadora porque enraizou-se na sociedade a ideia que todos nós nascemos iguais, quase como se nascêssemos com uma tábua rasa e que dependia de nós chegarmos ao sucesso ou não. E embora esta ideia seja uma ideia nobre, também traz os seus malefícios, porque se todos nós nascemos iguais e se todos nós pudermos ser, se todos nós podemos ser tudo, então se eu quisesse ser como o Messi, ou como o Ronaldo, ou como o Neymar e não conseguir, eu vou ficar extremamente frustrado. E portanto, esta ideia é uma ideia maliciosa porque permite-nos sonhar com tudo sem que depois na realidade nós consigamos lá chegar. E porquê? Porque nós de facto temos uma componente genética muito forte e nós somos condicionados e determinados em grande medida por fatores genéticos. E o talento tem uma base genética muito forte. E portanto, eu defendo que o talento está ancorado, está fundamentado fundamentalmente, não descurando os aspectos cognitivos que são importantes, mas está fundamentado numa maior sensibilidade proprioceptiva. Isto é, quanto maior a sensibilidade proprioceptiva de um sujeito, maior o seu talento. Porquê? Porque este sujeito terá uma maior capacidade de manipular objetos, a nível da postura do seu corpo, da velocidade e da força que vai empregar no objeto. Ele vai conseguir ser mais económico e mais eficiente na manipulação desse objeto. Por exemplo, Michael Jordan, quando estiver perante um cesto, perante uma decisão que tiver que tomar e tiver que lançar a bola ao cesto, ele é mais eficiente que os outros. Porquê? Porque o Michael Jordan é mais eficiente do que qualquer outro atleta que está ao seu lado. Porque a postura do seu corpo, quando ele está com a bola, a postura do seu corpo, a força que ele emprega no lançamento da bola e a velocidade que ele emprega para encestar, tem uma sensibilidade proprioceptiva superior aos outros. E, portanto, ele sente aquele objeto de uma forma mais detalhada e consegue percepcionar a distância do seu corpo perante o objeto de uma forma mais detalhada também. Da mesma forma, posso dizer isto em relação ao Messi. Porque é que o Messi consegue driblar da forma como faz, como é que ele consegue recepcionar a bola da forma como faz, porque a sua sensibilidade proprioceptiva permite-lhe ter uma interação corpo-objeto mais detalhada, mais económica, mais eficiente, mais fina, se quisermos. E, portanto, tanto o Messi, como Michael Jordan, como Maradona, como Magic Johnson, como Usain Bolt, que é um atleta diferente. Também o Senna na Fórmula 1. Ayrton Senna na Fórmula 1. Federer, exatamente, Roger Federer. Todos estes são atletas que conseguem dominar os seus objetos. No caso do Ayrton Senna, dominar um carro. No caso do Federer, dominar uma raquete com uma bola. No caso do Messi, ou do Maradona, ou do Magic Johnson, ou do Michael Jordan, dominar uma bola, controlar uma bola. Portanto, quanto maior a sensibilidade proprioceptiva, maior a capacidade das pessoas, e neste caso destes atletas em particular, de dominar, de controlar e manipular os objetos dos seus respectivos jogos. Falando disso, da tomada de decisão, não é somente uma temática que está atinente ao esporte, mas também na vida. Quais são as condições por quais a gente tem algumas decisões em vez de outras? É uma escolha totalmente livre ou não?
Excelente questão, Jacopo. É uma questão que inquieta filósofos há milénios. E eu acho que nos últimos anos tem-se chegado a algumas conclusões pertinentes. A tomada de decisão é muito interessante, como tu disseste bem, fora do desporto, mas utilizando o desporto, e agora pegando ainda um bocadinho na questão do desporto, podemos usar esta temática como laboratório. Ou seja, vamos usar o desporto como laboratório para percebermos como é que tomamos decisões. E se nós pensarmos um bocadinho, quando o Messi, ou o Roger Federer, ou o Michael Jordan, ou o LeBron James tomam ou tomavam uma decisão, será que eles pensavam conscientemente naquilo que iam fazer, ou era o seu corpo automaticamente que tomava essas decisões e depois criava a consciência, criava imagens cognitivas de que era o sujeito que estava a tomar a decisão. Ou seja, quando estes atletas tomam uma decisão, tomam-na conscientemente, ou seja, primeiro pensam conscientemente e depois agem, ou há alguma coisa que existe antes da consciência? E aquilo que eu diria que todos os estudos têm vindo a demonstrar, embora os estudos tenham as suas limitações, mas todos os estudos que eu pesquisei e que eu li, e posso dizer que li bastantes, têm vindo a chegar a uma conclusão muito interessante, que é, sempre que tomamos uma decisão, qualquer que ela seja, uma decisão consciente, há uma atividade neuronal que precede a decisão consciente. Ou seja, nós antes de tomarmos a decisão consciente, antes de agirmos, o nosso cérebro age por nós. Já tomou a decisão. O nosso cérebro primeiro toma a decisão e depois informa-nos sobre qual a decisão que o nosso cérebro tomou, e a nossa consciência considera que a ideia é consciente. Como nós não temos acesso aos nossos circuitos subconscientes, nós consideramos que tivemos uma ideia consciente e depois agimos. Quando aquilo que acontece, e os estudos têm vindo a demonstrar, é que o nosso cérebro decide, e só depois é que nós conscientemente temos consciência da decisão. Mas agora estamos falando do laboratório desportivo para entender esta temática. Quando temos de tomar uma decisão a longo prazo, como funciona exatamente? Quando tomamos uma... Queres que fale sobre o desporto ainda ou sobre as duas? Ok. Então, ainda falando um bocadinho sobre o desporto. Quando um atleta toma uma decisão e ele está num contexto pressionado, ele pode achar que pensa e depois decide. Mas aquilo que acontece é que é o corpo, em certa medida, aquilo que eu defendo, é que é o corpo que primeiro decide, de forma automática, e depois o nosso cérebro cria as imagens desses movimentos. E nós ganhamos consciência dessas imagens. Quando aquilo que está a acontecer é um conjunto de comportamentos automáticos que estão a decidir automaticamente, que estão a funcionar automaticamente, e a única coisa que nos chega conscientemente são as ideias que estão a ser produzidas no momento dessa decisão. Portanto, aquilo que acontece é o nosso corpo, aquilo que eu defendo, a minha hipótese de trabalho é, o nosso corpo decide, o nosso corpo tem um conjunto de determinações genéticas, tem um design morfológico e fisiológico que atua e que age e que produz imagens desses movimentos. Eu, quando faço um determinado movimento e quando um atleta decide e faz uma determinada ação, não só toma essa decisão, não só age, como o nosso cérebro cria uma imagem motora dessa decisão. Nós não só temos ideias cognitivas sobre pensamentos que podemos ter, como também temos ideias motoras, ideias de movimento. E essas ideias de movimento muitas vezes são movimentos que o nosso corpo faz de forma automática, que depois são transformadas em imagens motoras. A expressão até mais correta será imagens motoras. Do ponto de vista da nossa vida do dia-a-dia, como é que tomamos decisões a longo prazo? É uma excelente pergunta, e aquilo que a neurociência tem vindo a descobrir é que o nosso cérebro funciona de forma subconsciente. Ou seja, o nosso cérebro está sistematicamente a produzir milhares de milhões de sinapses, de ideias, que são subconscientes. Nós não temos acesso a elas. E muitas vezes aquilo que nós decidimos passar 3, 4, 5 dias de forma consciente, não é mais do que a atividade neuronal do nosso cérebro subconsciente que está a trabalhar durante dias para depois nos oferecer uma ideia consciente.
Ou seja, se eu quiser mudar de trabalho, eu posso neste momento ter uma ideia, olha, quero mudar de trabalho, mas a ideia consciente que eu estou a ter agora não é necessariamente produzida neste momento. Aquilo que aconteceu foi que o meu cérebro, ao longo dos últimos dias, peço desculpa, não sei se queres cortar, podemos continuar. Aquilo que aconteceu é que o meu cérebro, ao longo dos últimos dias, ou se calhar meses, vem vindo a produzir um conjunto de informação subconsciente que vai resultar depois numa ideia consciente. Ao longo de dias, semanas, meses, o meu cérebro funciona de forma subconsciente, toma decisões de forma subconsciente e quando, provavelmente, o contexto assim o exige, ou quando o contexto assim o pede, ou por questões que ainda nos são um bocadinho desconhecidas, o cérebro oferece-nos, informa a nossa consciência da decisão que tomou. E isto é muito pertinente porque demonstra que nós, quando estamos a tomar uma decisão consciente, a decisão não é tomada naquele momento. A decisão já foi sendo tomada ao longo do tempo, subconscientemente, e momentos antes de essa consciência surgir, o nosso cérebro está a trabalhar para que ela surja no momento certo. Então, dos desafios deste momento histórico nas áreas das neurociências é entender melhor a consciência do homem. Como estamos trabalhando neste momento histórico? Eu poderia dizer que hoje em dia, no campo das ciências, existem dois grandes mistérios. Dois grandes mistérios da humanidade. Como tudo começou, o que é que existiu primordialmente para nós estarmos aqui, e hoje em dia existe um consenso científico que defende de forma sustentável que existiu o Big Bang, mas ainda há um mistério que subsiste, que é o que é que existia antes do Big Bang. E esse é um dos grandes mistérios da ciência atualmente. O outro grande mistério é o que é consciência humana. Não só o que é consciência humana, mas o que é consciência. Porque a consciência não é só humana. Existe consciência noutras espécies. E podemos falar um bocadinho sobre isso. Mas o que é que eu quero dizer com isto? O que é consciência? É o que é que nos permite, o que é que permite aos seres humanos, o que é que permite a mim e ao Jacopo estarmos aqui hoje a experienciar, não só a falar e a debater, mas a experienciar aquilo que estamos a fazer. Nós não só estamos a conversar, não só estamos a ouvir, não só estamos a debater e a ter ideias, como nós sentimos-nos donos dessas ideias. Nós sentimos-nos conscientes dessas ideias. Nós sentimos que estamos a experienciar e estamos a ter uma experiência que não só pensamos, como sabemos que pensamos, sentimos que pensamos e pensamos que pensamos. E isto é a consciência. É a experiência unificada, integrada, que nos permite experienciar a realidade. E a grande questão é porque é que temos esta experiência. Muitos cientistas e até muitos filósofos defendem que nós podíamos falar e podíamos estar aqui os dois a comunicar sem termos a experiência dessa experiência. Passa aqui a redundância. Ou seja, não há nada neste momento que me permita saber que o Jacopo é consciente. Eu não tenho a certeza que o Jacopo que está aqui à minha frente é consciente. O Jacopo está aqui, fala comigo, está a olhar para mim, ouve-me, mas eu não consigo ter a certeza que ele é consciente. Da mesma forma como ele também não pode ter a certeza que eu sou consciente. Eu posso estar aqui a dizer que sou consciente e posso ser um zombie. Posso apenas ser um robô, digamos assim. E esta é uma grande questão filosófica, que é como é que nós conseguimos provar que somos conscientes? Como é que eu consigo provar que estou a ter a experiência total daquilo que estou a dizer? Como é que eu consigo provar que sou dono da minha experiência? É uma questão ligada ao idealismo esta também, um pouco. O idealismo é um bocadinho diferente. Ou seja, o idealismo defende sobretudo que a realidade não está lá fora, está na nossa mente, está no nosso cérebro. Ou seja, é a minha consciência que constrói a realidade. O idealismo essencialmente é isto. E aquilo que estamos a falar é um bocadinho diferente, que é como é que nós conseguimos explicar que somos conscientes, que estamos com awareness, estamos acordados e conscientes daquilo que se está a passar dentro de nós.
E aquilo que muitos cientistas e filósofos têm vindo a tentar explicar é como é que o nosso cérebro cria consciência, como é que uma massa, como é que, dito isto de uma forma crua, como é que carne dá acesso a uma experiência de consciência, como é que um órgão com um pouco mais de 1 quilo permite criar a consciência. E isto é extremamente complicado e complexo, quer dizer, como é que um bocado de massa cria experiências, ideias, sentimentos, emoções, pensamentos, e como é que cria a experiência de eu estar aqui. E há muitos filósofos que até defendem que isto é uma questão que nunca irá ter uma resposta, ou seja, há muitos filósofos que defendem que isto é impossível explicar a consciência. Não é a minha ideia, não é aquilo que eu defendo, não é a ideia de muitos cientistas que estão na vanguarda de temas como estes, como António Damasio, Christopher Koch, entre muitos outros, que consideram que é possível explicar a consciência. E é possível explicar a consciência em função do funcionamento do cérebro. E hoje em dia já existem algumas teorias que são válidas, que já conseguem demonstrar, parcialmente pelo menos, que a consciência depende do funcionamento do cérebro. Por exemplo, tens uma teoria que defende que é no córtex pré-frontal que a consciência está, não diria alojada, porque não há nenhum sítio do cérebro onde a consciência esteja, mas há uma zona do cérebro, segundo esta teoria, que é no córtex pré-frontal, que nós temos acesso consciente à informação. Existe uma outra teoria que defende que é no córtex temporal, que digamos que é mais de lado, que há uma rede que é fundamental para que a consciência possa surgir. Existem teorias que defendem que é mais atrás, pronto. Mas existem já algumas teorias que nos conseguem dar um vislumbre sobre a forma como é que o cérebro produz a consciência. E parece-me que não há grandes dúvidas que nós só podemos encontrar a consciência no cérebro. Quer dizer, não podemos encontrar a consciência numa alma, a não ser que sejamos dualistas, mas a minha pergunta é sempre a mesma, neste sentido, que é como é que uma alma, que é uma substância não física, consegue interagir com uma entidade física, como o corpo. Como é que uma alma, que é uma entidade não física, consegue fazer mexer um corpo feito de massa e de matéria? É uma questão que nunca nenhum filósofo conseguiu responder. E até este dualismo hoje em dia já é obsoleto. Já há poucas pessoas, poucos filósofos, e diria que nenhum cientista credenciado e consagrado consegue defender este tipo de dualismo. Depois existem outras teorias que defendem que a consciência depende de questões mais metafísicas ligadas à essência das coisas, numa teoria mais... agora falta-me o termo. Tens de fazer um corte agora. Existem mais filósofos do que cientistas que defendem uma teoria panteísta. Ou seja, a ideia de que a consciência está em todo lado. A consciência está nos átomos. E que qualquer objeto pode ser detentor de consciência, depende do grau de consciência. Para estes cientistas ou filósofos, eles defendem que uma pedra pode ser consciente, uma planta será mais consciente do que a pedra, um animal será mais consciente do que a planta e os seres humanos serão os mais conscientes, numa questão de grau. Porque a nível diacrônico temos esta dualidade do que você falou, da ideia e do ato, né? Da potencialidade e da cinética, se falamos de física. Por que temos esta ideia de alma e de corpo separados, uma entidade física e uma entidade não física? Por que temos estas ideias do hiperurânio? De onde vem esta ideia? É uma ideia muito pertinente, como todas as que tu fazes, Jacopo. Existem várias explicações. A primeira, porque o nosso cérebro funciona de forma dualista. Ou seja, o cérebro humano, a forma do nosso cérebro funcionar é dualista. Nós somos animais e durante milénios estávamos sujeitos à sobrevivência na savana, estávamos sujeitos a predadores e, portanto, um cérebro que refletisse muito e que fosse complexo não era muito útil. Tínhamos de ter um cérebro eficiente, portanto, ou corríamos ou morríamos, ou fugíamos ou éramos comidos. E, portanto, um cérebro dualista é mais eficiente, porque as coisas são boas ou más, ou vivemos ou morremos, ou fugimos ou somos comidos. E por isso o dualismo está intrincado, diria assim, no nosso cérebro. Esta é uma razão. Outra razão é porque
as nossas ideias surgem-nos como etéreas, surgem-nos como não físicas. Eu consigo ver o meu corpo, eu consigo ver o teu corpo, eu consigo ver o Jacopo do ponto de vista materialista, mas não consigo ver as ideias do Jacopo, nem consigo ver as minhas ideias sequer. Portanto, as minhas ideias são não físicas porque eu não as consigo ver. As ideias são fugidias, são os guias, não se veem, estão lá como de repente já não estão. O nosso corpo está sempre aqui. E acho que esta talvez seja a razão digamos, a razão principal para este dualismo. Porque nós vemos o nosso corpo, nós vemos que o nosso corpo é material e não vemos as nossas ideias. E, portanto, a nossa intuição diz-nos, o nosso senso comum diz-nos, como não vejo as minhas ideias, ao contrário, como vejo o meu corpo, mas como não vejo as minhas ideias, não vejo os meus pensamentos, não vejo os meus sentimentos, elas devem ser de uma outra substância que não física. Portanto, uma substância não física. Então, basicamente é uma questão de economizar o pensamento, é tipo uma heurística, uma filosofia baseada numa heurística. Sim, a primeira ideia sim, portanto, a primeira será uma filosofia heurística de economizar e de colocar a sobrevivência acima de tudo, mas diria que a razão principal até é mais esta, que é a nossa experiência interna informa-nos que nós vemos o nosso corpo, portanto, o nosso corpo tem que ser material, o nosso corpo é feito das mesmas coisas que eu vejo, é feito da mesma matéria que as árvores e que os candeeiros e que a madeira e que os carros. As minhas ideias eu não as vejo. E se eu não as vejo, elas devem ser feitas de uma substância diferente que a material. E portanto deve ser feito de uma substância não física. E eu penso que é aqui, na nossa experiência interna, que nasce também muito esta ideia de termos um corpo físico e ideias não físicas. Uma última pergunta. Temos falado da tomada de decisão, da decisão corporal, que vem muitas vezes antes da cabeça e do cérebro, se estamos falando numa maneira de distinguir uma questão cognitiva e uma questão proprioceptiva, claramente. Mas muitas vezes a gente parafrasa, pensando que são ideias, algumas questões que são atávicas, na verdade. Como a vez passada, na entrevista passada, dizemos que o esporte, o futebol, pode ser uma paráfrase da corrida, pode ser uma paráfrase da caça. Então, muitas vezes, também, não só no desporto, mas na vida, fazemos esta operação de paráfrase de um sentimento, uma questão mais atávica, mais de sobrevivência. Sem dúvida, Jacopo. Grande parte dos nossos comportamentos não só são instintivos, como são automatizados. E há quem diga, inclusive, que mesmo o nosso pensamento reflexivo, ou seja, existem pessoas que querem distinguir aquilo que é instintivo, que é um reflexo, daquilo que é mais reflexivo, mas há quem defenda também que aquilo que é mais reflexivo também pode ser instintivo, pode ser um instinto mais sofisticado. E por isso, grande parte das ideias que nós temos e que nós consideramos que são superiores, são apenas é algo que nos distingue dos outros animais e que em certa parte até pode a distinguir, mas por outro lado, grande parte dessas ideias estão ancoradas naquilo que é o nosso cérebro e naquilo que é o nosso corpo. E muitas dessas ideias são manifestações modernas de comportamentos atávicos, de comportamentos, digamos, biológicos, de comportamentos ancorados na própria natureza humana, na natureza animal, se a quisermos. E a tomada de decisão, seja ela qual for, seja no âmbito do desporto, seja ela no âmbito do dia-a-dia, tem muito disso. Quer dizer, eu quando tenho medo de alguma coisa, esse medo, primeiro é uma emoção corporal, visceral, e depois é transformada numa imagem, numa ideia cognitiva. Portanto, eu diria que a cognição é sempre um estádio posterior. É sempre uma imagem, uma representação de algo que aconteceu precedentemente, que aconteceu antes. Nós é que temos a ilusão, como nos é vedada, como nos são vedados os circuitos neuronais subconscientes, nós temos a ilusão de liberdade. Nós temos a ilusão que somos livres para tomar decisões. Quando o que acontece é que o nosso cérebro decide, o nosso corpo decide, o nosso corpo atua de forma automática e aquilo que muitas vezes nos resta
são imagens que nos vêm à consciência como se de um filme se tratasse e não nos restasse mais do que sentar-nos e vermos esse filme a passar. Muito obrigado por esta entrevista. Novamente, para Semiótico Letudo hoje, um bom dia para todo mundo. Jacopo, eu é que agradeço a tua simpatia, a tua disponibilidade, o teu interesse, a tua inteligência, as tuas questões sempre muito pertinentes e é um prazer e que sempre que quiseres podes contar comigo.